Gostaria agora de chamar ao palco Tainá de Paula, arquiteta e urbanista, ativista feminista, mãe, especialista em patrimônio cultural pela Fundação Oswaldo Cruz e mestre em urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É coordenadora regional da plataforma Brasil Cidades, integrante da Comissão para a Equidade de Gênero no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro e presta assistência para o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Integra os coletivos Partida Feminista e Intelectuais Negras da Simbagaba. Está funcionando? Tá. Olá, boa tarde a todos e todas. É uma honra estar aqui. É bom também a gente tocar esse tema para além da nossa bolha de arquitetos e urbanistas. Normalmente, essa discussão, principalmente no BR Cidades, a gente toca muito com essa rede de gente que já tem esse repertório de COI salteado, ou deveria ter. Não necessariamente assim o é. Mas é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite, Laís, demais, Heloísa, a toda a organização, Instituto Alana. É uma honra estar aqui. Eu acho que é importante a gente começar um pouco explicando o que é o BR Cidades e quais os desafios. Eu vou falar de pé. Vocês conseguem ver? Conseguem ver, ótimo. Um pouco quais os desafios e como o debate, não só da infância, mas falando que a gente debate a infância à luz de 3 temas que se relacionam muito a partir dessa perspectiva teórica que a gente trabalha, que é a eliminação das desigualdades. A gente criou um grupo de trabalho, e aí a coordenação nacional tem aí uma tarefa de coordenar o setor, que é gênero, infância, raça e cidade. Como é que esses temas se articulam e se coordenam e se relacionam entre si, e quais são os desdobramentos para a gente construir uma nova agenda para a cidade. A tarefa do BR é muito a gente fazer uma avaliação, um diagnóstico profundo, vamos dizer assim, de todo o arcabouço no campo da cidade que a gente conseguiu construir, muito a partir de 1988, a partir da Carta Magna, como se fosse um marco zero do nosso debate, principalmente do ponto de vista do planejamento urbano. Acho que o Estatuto da Cidade, nos artigos 182 e 183, são fundamentais para a gente começar a pensar como a política pública nacional do país começa a se projetar e a se construir a partir desse marco. Eu já dei um spoiler, mas nós não funcionamos apenas no eixo de gênero, raça, infância e cidade, nós funcionamos hoje, basicamente, a partir de 8 eixos. Né? Acho que esses 8 eixos são obrigatoriamente norteadores de um novo projeto de sociedade e de cidade. Por que a gente não desatrela uma coisa da outra? Porque a gente entende que cidade também é uma construção e uma interligação sociocultural, racial e territorial que se desdobra e que se projeta tanto do ponto de vista do plano, do projeto, quanto do ponto de vista do que, de fato, as cidades se constituem. Obviamente, as crianças se inserem nesse contexto. Não dá para falar de cidade hoje sem falar de saneamento básico, sem falar de direito à moradia, mobilidade, segurança pública, saúde, cidade, saneamento, infraestrutura, gênero, raça e infância, que é um pouco o recorte que a gente vai trazer aqui, e meio ambiente. Muito nesse debate, né, e aí falando que a gente começa muito a partir desse diagnóstico, e muito a partir dos últimos 15 anos, e aí pegando o Ministério das Cidades como um segundo grande marco das mudanças estruturais do planejamento urbano, né, e de como a lógica de distribuição de equipamentos públicos, inclusive os equipamentos voltados para a infância, a distribuição de equipamentos de esporte, distribuição de equipamentos de saúde, enfim. A partir do Ministério das Cidades, a gente tem um início, vamos dizer assim, de uma nova forma da gente pensar cidade de uma forma mais articulada. E é importante a gente partir para um novo projeto à luz de uma grande revisão do que a gente passou nos últimos 15 anos, principalmente a partir da posse do então presidente Lula até o tempo atual. Então,
passar por um balanço crítico da nossa experiência recente foi uma tarefa, e é uma tarefa ainda, do BR Cidade. A gente encara que, sem a gente conseguir construir um diagnóstico profundo e muito acertado sobre as nossas ausências, e aí colocando que a infância a gente identifica como uma grande ausência desse período, depois a gente retoma, mas que não só a infância, mas a dimensão, tanto do ponto de vista do projeto quanto do planejamento, foram ausências cruciais para a gente ter o resultado urbano, enfim, os dados que a gente tem hoje em relação, principalmente, à primeira infância. Uma outra discussão que a gente sempre traz muito é a dimensão do lugar da criança na cidade e esse meio ambiente, que foi pauta muito mal desenvolvida e mal construída nos últimos 15 anos. A gente falou muito da pobreza, do lugar dos pobres, numa perspectiva de solução de problema e não necessariamente a partir de uma perspectiva de inserção, inclusão de uma nova agenda de cidade, de eliminação de desigualdades. A gente entende muito hoje que não só o nosso modelo de eliminação de desigualdades estava errado, mas o próprio modelo de construção de cidade é equivocado. Uma outra, e aí um grande dilema, e não há consenso, a gente não tem consenso nem entre urbanistas e economistas, a gente não vai chegar aqui, que é o debate da distribuição de renda. A gente teve aí, historicamente, um dos maiores picos de incremento de renda, principalmente na linha da pobreza do Brasil, né, nos últimos 15 anos. Mas isso não veio acompanhado, por exemplo, de uma possibilidade concreta de transformação da favela, dos loteamentos precários, em cidade. Nós não ultrapassamos isso. Em que medida, em que momento, em que tempo histórico nós deixaríamos de construir o tipo de cidade para pobres e construiríamos cidade para todo mundo? Nessa grande perspectiva da gente começar a construir cidade para todo mundo, a gente chegou, na verdade, numa grande questão que dá para todos os eixos que o BR Cidade toca. Quando a gente vai começar a falar da cidade para as pessoas. E nós fomos, inclusive, até o autor, falando do arquiteto Yangel, o arquiteto e urbanista Yangel, que discutiu isso no início dos anos 80, e a gente achou necessário a gente voltar a discutir. Que cidade é essa? Que cidades brasileiras seriam essas? Onde crianças poderiam se inserir, idosos poderiam se inserir, mulheres poderiam se inserir, e, assim, todos os setores socio-raciais. Um outro debate que a gente faz muito é como a gente dá conta dessa discussão com a sociedade civil. Então, o BR Cidades hoje se organiza muito a partir da academia, dos espaços de extensão universitária nas universidades, a partir de uma construção tanto metodológica quanto epistemológica do que a gente quer construir enquanto teoria da cidade, enquanto teorias da cidade, e como e quais formas de inserção nos territórios, nas comunidades, a gente poderia construir a partir também dessa extensão. Então, hoje, nós somos uma rede, basicamente, de arquitetos intelectuais da cidade, mas que também tem capilaridade aí através de movimentos sociais que discutem os diversos temas dos eixos. Fazendo um pouco do spoiler do BR Cidade, para vocês entenderem como é que a gente funciona, a gente também chegou à conclusão que não seríamos apenas uma rede dando conta da ausência de planos, da ausência de projetos, da ausência de iniciativas completas. A gente tem muito acúmulo de entender que, no Brasil, e aí falando concretamente, que o Brasil tem uma das legislações mais avançadas no que se refere a direito à cidade, a garantia de universalização do direito à cidade. Nosso problema não é esse. Nosso problema está anterior a esse. É a forma como a gente entende a cidade, de quais agentes, de fato, são construtores dessa cidade e quais formas nós estamos, de fato, aplicando a lei que ajudamos a construir. Todo mundo vai combinar que o Estatuto da Cidade é um instrumento muito interessante que perpassa por todas as escalas, esferas e questões que pontuam os nossos
problemas principais da cidade. O que, de fato, está descolado aí é a realidade concreta de aplicação do Estatuto da Cidade, por exemplo. E aí, no momento, por exemplo, que a gente tem um senador propondo o fim da função social da terra, a gente também consegue perceber que a gente passa por um ciclo, de forma generalizada no Brasil, de contradição de acúmulos que a gente até então achava que tínhamos ultrapassado. Acho que o debate do saneamento, grande possibilidade de a gente ter o saneamento básico do Brasil privatizado, na verdade, uma contramão de um acúmulo histórico que a gente vem consolidando e que impacta diretamente a população enfim, popular, periférica das cidades e, obviamente, as crianças que estão inseridas nesse contexto. Um outro debate que a gente faz muito é como o planejamento, a gente brinca que a gente tem no Brasil um certo acúmulo de planejamento de gaveta, como, pegando aí a cronologia do planejamento do Brasil, a gente vem construindo e aprimorando a nossa perspectiva de planejamento urbano, e aí começando, obviamente, com o capítulo referente às cidades em 88, e vindo até 2016 com a Política Nacional da Primeira Infância. E aí é interessante a gente falar que só a partir de 2007 a gente tem a palavra crianças sendo citado no planejamento, num documento de planejamento nacional, quando a gente fala, na verdade, da necessidade da gente eliminar ou mitigar as doenças de veiculação hídrica na primeira infância. O plano de saneamento tinha claramente uma preocupação, já naquela época, de tratar de doenças como cólera, como dengue, como chikungunya, enfim. E aí, tanto em 2017, até 2016, que acho que é o marco nacional do debate da infância atrelado à cidade, a gente percebe um problema que a gente considera hoje um dos mais graves, tanto do ponto de vista da maior escala, do planejamento do projeto urbano, quanto do ponto de vista da menor escala, que é o projeto arquitetônico. Tanto nos planos diretores quanto nos projetos de escola, a dimensão da participação dessa criança, do elemento infante, não é levada em consideração. E aí, das praças do Oiapoque ao Chuí, das escolas do Oiapoque ao Chuí, a gente tem um acúmulo de não participação de setor que é fundamental para a construção desses espaços, desse planejamento. Nessa revisão, até da perspectiva de quais atores devem ser convocados e escutados no processo de participação, a gente entende que, obviamente, tradicionalmente, setores como movimentos sociais ou setores da sociedade que dão a dinâmica do objeto em questão são escutados. E aí, dando um exemplo muito concreto, não é possível hoje a gente ter, por exemplo, um plano municipal de cultura sem a gente ouvir os diversos setores e construtores da cultura de determinado município. Não é possível hoje a gente ter um plano municipal de saúde sem a gente escutar e promover um debate sobre os agentes de saúde de determinado município. É muito comum a gente ver um plano da primeira infância ou a alocação e construção de unidades escolares em massa em determinado município que não escutem setores ligados diretamente à infância e às crianças. Nesse acúmulo, a gente começa a perceber que, bom, a gente precisa, para construir nosso arcabouço teórico e avançar nesse modelo de novo planejamento, a gente nem fala, não gosta muito de falar novo planejamento, porque novo planejamento é uma coisa super década de 90. Mas precisamos, em 2019, criar ainda uma perspectiva que rompa, de uma forma quase vanguardista, a perspectiva de quem participe, de quem é escutado nesse planejamento urbano. Quando a gente fala de crianças, a gente também fala de alguns debates fundamentais.
Que a criança ela não é escutada, né, fundamentalmente, porque existe a cultura ultramente capacitista que coloca as crianças automaticamente no lugar de incapazes de tomarem suas decisões e de participarem e de emanarem qualquer opinião satisfatória que seja possível de ser aproveitada. Um outro debate é que a gente precisa generificar a dimensão criança. As crianças, na verdade, além de serem incapazes, elas estão automaticamente ligadas às mães, às mulheres. A gente precisa também entender a dimensão da pouca inserção também das mulheres no planejamento urbano. Como as mulheres são ouvidas, como as mulheres conseguem se inserir nos debates da sua própria cidade e, obviamente, as suas crias estão diretamente relacionadas a essa condicionante. Um outro limite que a gente vê como hoje, que é o único grande consenso que temos, que é o limite da própria democracia, do processo democrático, né? A gente cria aí, a partir de 88, uma perspectiva de criação de conselhos municipais, conselhos estaduais de participação, e a gente sabe que os conselhos, tanto os consultivos quanto os deliberativos do Brasil, raríssimos casos a gente pode salvar, foram pouquíssimos aproveitados e tiveram pouquíssima influência no debate, de fato, do planejamento das cidades e da construção da política orçamentária, que é um debate, uma dimensão importante atrelada, deveria estar, pelo menos, ao planejamento urbano. E aí, para fechar, e acho que essas 3 dimensões aí dão conta da não participação estruturante das crianças no processo de construção da cidade. Bom, o que isso gera, né? E aí, chegando na última parte da apresentação, que dá um pouco onde a gente pode chegar, pegando exemplos que acontecem em outras partes do mundo, inclusive no Brasil, mas também a perspectiva de cidade que a gente precisa recriar. O fato é que a gente ainda tem uma dimensão muito enclausurante desse componente infante, né? A gente ou sabe, né, a parte de um pressuposto que aquela criança é incapaz, ela precisa ser automaticamente tutelada no ambiente de cidade. Então, ela não pode circular de uma forma universal, ela não pode estar em todos os lugares, ela sai da maternidade, ela vai para a creche, ela vai para o seu espaço interno da casa, ela vai para o espaço público, que serve mais para adultos do que para crianças, e ela retorna para o seu espaço doméstico. A criança vive permanentemente uma dimensão enclausurante e ela passa toda a sua vida tentando, se encaixar nessa cidade, e aí a nossa dificuldade, por exemplo, de criar adultos, né, gerar adultos e replicar adultos que entendam a cidade, que reivindiquem essa cidade, que construam uma cidade de forma equitativa, justa, horizontal. Nós temos adultos, e aí falando muito da lógica do transporte público, né? Quando a gente pega, por exemplo, os usuários, não sei quem é do Rio aqui, mas se a gente pega os usuários do metrô Rio e os usuários da Supervia, e a forma como os usuários da Supervia são sequencialmente maltratados, né, sem horário, com péssimo equipamento, com modal inadequado, a gente pode fazer um belo comparativo com crianças que tiveram uma cidade inadequada para elas, onde elas não participam, onde elas não entendem entrada e saída, uma cidade escura, uma cidade que ela não usa em todos os horários. Que adulto teremos nesse longo prazo? Que criança teremos? Nós teremos adultos que partiram do pressuposto de que a cidade é justa ou adultos que acabam se defendendo dessa cidade que sistematicamente diz que essa cidade não pertence a ela, né, a essa criança. Então, a noção de permanência ou não dessa cidade
cria, na verdade, condiciona os adultos e, obviamente, esses adultos são agentes construtores dessa cidade e das cidades que a gente tem hoje. Um outro debate que a gente precisa fazer é como o planejamento e os projetos da infância condicionam esse adulto. Um adulto, por exemplo, que tem livre participação, que consegue se libertar da lógica da tutelagem e que tem a universalidade dos seus direitos garantidos, é totalmente diferente de um adulto que está condicionado a ser controlado e ter total ausência da presença do Estado ou de iniciativas público-privadas no seu entorno. Outro exemplo que eu acho sempre muito bom é a gente pegar esses dois comparativos, né? Por que eu jogo a balinha de papel, a balinha de chiclete no entorno da estação Belfor Roxo, da linha auxiliar, e por que eu não jogo na estação Siqueira Campos? Em que medida eu me sinto parte de um equipamento qualificado, bem estruturado, com seus acessos resolvidos, com a sua iluminação resolvida, e que medida eu sinto uma ausência completa e uma não participação completa, ao ponto de eu achar que aquele equipamento não é meu e jogar o papel de bala no entorno da estação Belfor Roxo. A cidade é condicionante da educação socioeconômica e estruturante da cidade. O modelo de cidade que eu replico, ele está totalmente ligado à forma como eu entrego a cidade e à forma como eu insiro as pessoas nessa cidade. Eu acabo replicando modelos apenas pelo CEP que eu condiciono os seres em determinado território. E aí a gente tem como premissa dar conta dos 3 grandes desafios, né? Que a gente precisa criar outras matrizes de participação. Eu acho que CECIP tem uma expertise aí enorme nesse sentido. Outras instituições também têm insights aí no que se refere a fórmulas e formas de participação. Mas a gente se debruça muito a construir também repertório de modelos possíveis. Eu participei aqui no Rio, não sei se todo mundo conhece, uma cidade da Baixada Fluminense chamada Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu, eu coordenei os projetos executivos de um projeto chamado Bairro Escola, onde a gente tinha o desafio de atrelar o equipamento urbano, arquitetônico, escola, com os bairros. E aí, o que tem que ter nesse entorno dessa praça? O que faz essa criança não achar que a escola é o limite da sua vida, da sua existência, que aquela praça também faz parte do cotidiano dela e, por consequência, ela tem que ter tanto cuidado com a sua casa, com a sala de aula e com aquele entorno. Gente, uma criança mais fofa do mundo aqui caindo. Quais são esses limites? Por que as crianças precisam ter tantos limites? Então, a destruição dos limites territoriais da primeira infância a gente considera como fundamental. Outra escala do processo participativo, como é que a gente insere as crianças nesse modelo, e a importância da dimensão da participação infantil, porque, para além da gente entender a cidade de outra maneira, talvez, e olha que na grande maioria das vezes, as crianças podem dar soluções de planejamento, soluções de projeto arquitetônico. E aí, falando da não inserção das crianças no processo de planejamento, a gente sempre acaba caindo nas eternas contradições e nos contrassensos do que a gente planeja. Pegando o exemplo que eu ia falar incrível, mas não é a palavra incrível, a despoluição da Baía de Guanabara, que a gente tem projeto para despoluir a Baía de Guanabara desde 1978. E a gente tem inúmeras fotos de crianças sempre se banhando na Baía de Guanabara. Tem essa foto emblemática, tem a foto com o Museu da Manhã e um menino dando cambalhota na Baía de Guanabara. O tanto que a gente já investiu e o tanto que a gente já pensou e repensou isso em torno da Baía de Guanabara, e a gente já não conseguimos ultrapassar o desafio completo que nossas crianças precisam, concretamente, que a gente despolua
a Baía de Guanabara. Em que medida nós ouvimos as crianças do entorno da Bahia nesse sentido? Para fechar, e aí passando agora uma sequência de projetos para a infância, eu acho que o CEL é, obviamente, um projeto emblemático, mas ele ainda trabalha com a perspectiva de que crianças são parte do problema a ser solucionado e não todo. Eu retorno a criança para esse espaço e eu deixo a criança aqui durante 6 horas apenas. O que ela faz no restante das horas? Que cidade é essa que eu estou deixando para essa criança? Que legado é esse? Então, a gente precisa também avaliar os limites dos nossos projetos que a gente considera como prioritários e como exemplo, né, do ponto de vista de readequação e reformulação urbana. E aí, pegando as perspectivas internacionais, as cidades europeias estão trabalhando com cidades brincantes e não com equipamentos para brincadeira. Então, Veneza hoje está arrancando balanços, gangorras, e vem criando uma perspectiva muito a partir dos estudos de Engel, de que a cidade inteira precisa ser uma grande brincadeira para adultos, para crianças, para portadores de deficiência. Essa imagem eu acho maravilhosa. Aqui um pouco um exemplo de um projeto que eu participei. Pois é, que como a gente pode se ausentar da escala de projeto, né? Isso aqui foi o projeto do PAC Manguinhos, onde eu trabalhei fazendo escuta com crianças. Não ouviram as crianças. Aí eu estou na sala de aula perguntando e fazendo exercício de desenho, que era trabalhar com os mapas mentais do que as crianças mais temiam. E isso aqui é o viaduto, não sei se todo mundo conhece a zona norte do Rio de Janeiro, é um viaduto horroroso que ainda está de pé, na Avenida Suburbana. O que as crianças mais temiam? Ela desenhou o viaduto. A gente tem uma dimensão de como as crianças respondem, né? Aqui um pouco o debate das cidades universais. O Rio de Janeiro e o Brasil está muito distante disso, que crianças, bicicleta, cachorro na mesma via, no debate das vias universais, à luz de um país que está provavelmente aumentando o seu limite de velocidade, tirando a cadeirinha, a gente está na contramão disso. Um exemplo da Praça Chão de Giz, em São Paulo, onde a paginação de pisos seguiu a escuta com crianças. Um arquiteto jamais produziria isso, mas as crianças fizeram, ficou ótimo, porque o que importa numa praça é a amarelinha mesmo. Aqui, a Ilha Inspiracional, que é uma praça no Texas, que é 100% brinquedos, 100% inclusivos para todas as crianças, inclusive as crianças com portadoras de deficiência. E aí, brincando com hidrante na altura de um cadeirante, né? Aqui, praças em Pelotas fizeram esse mobiliário, que são... o nome do mobiliário é Mobiliário Acolhimento, mas a cidade apelidou de Banco Babá, que você pode deixar a sua criança aqui nesse meio. Opa! Você deixa a sua criança nesse meio, enquanto você vai beber uma água, comprar alguma coisa, um cercadinho popular para você jogar a sua criança aí dentro, mas que é fundamental para uma mãe que está sem ajuda, enfim. Aqui um debate, né, que o grande, e aí falando que o Rio de Janeiro, o Brasil também sofre esse problema, e as principais cidades do mundo também sofrem, que é o maior índice de mortalidade infantil ainda pelo trânsito, acidentes de trânsito, e mais um dado para a gente se preocupar de que modelo de cidade rodoviarista a gente projeta e planeja. E aí, fechando com Francis Quéré, que é um arquiteto africano que fala muito das cidades matriarcais. E talvez os modelos de equipamentos públicos que a gente desenhe, eles não contemplem a universalidade necessária que a gente precisa ter nos equipamentos. Por que a gente separa a maternidade de escola, escola de biblioteca, biblioteca de banco, banco de prefeitura? Porque a gente não tem maternidade nas prefeituras? Porque, na escassez, a gente percebe também e consegue entender melhor a real demanda.
E numa demanda, né, e aí falando da África subsaariana, com grande índice de guerra civil, onde a maioria da população é feminina, as demandas começaram a ser pautadas de uma forma mais latente pelas mães. E as mães começaram a questionar, bom, se você vai fazer um prédio aqui, por que esse prédio não tem tais e tais e tais coisas para dar conta da minha demanda? Então, equipamentos que servem como escola e como prefeitura, essa eu acho ótima. É uma universidade com prefeitura, sede da prefeitura também. E aqui, uma escola fundamental e a delegacia de polícia. Eu acho que se a gente tivesse escalas humanas nos nossos equipamentos, no nosso planejamento de cidade, a gente, de fato, teria uma cidade justa, uma cidade equitativa para todo mundo. É isso.